Nos primeiros 3 meses do ano de 2025, a Taesa lucrou 188 milhões de reais. E sabe quanto que ela colocou no bolso? Absolutamente nada, porque ela decidiu pagar 188 milhões, ou seja, todo o lucro dela, em forma de dividendos para os seus acionistas. Em outras palavras, com um payout de 100%. E, inclusive, o próprio Banco do Brasil avaliou esses resultados do primeiro trimestre do ano de 2025 da Taesa, complementando novos projetos, maior disponibilidade dos ativos e redução de custos, com uma nota positiva. Mas afinal, esses resultados da Taesa foram bons ou foram ruins? E todo esse pagamento de dividendos é benéfico para a companhia? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas. E nesse caso, vamos avaliar se a situação da Taesa melhorou ou piorou em relação aos resultados anteriores, porque aqui vamos avaliar o primeiro trimestre deste ano, trazendo notícias e fatos relevantes, qual a recomendação do mercado, será que é para comprar ou vender as ações e como ficam os dividendos. Afinal de contas, a expectativa está imensa. Afinal, no primeiro pagamento deste ano, a empresa já trouxe um payout de 100%. E também, será que esse é um momento favorável para investir nas ações da Taesa com TAE11, de acordo com a análise técnica? Lembrando que no Fique Preparado eu sempre faço a avaliação do que o mercado está falando, confrontando com a análise fundamentalista e também a política de pagamento de dividendos. Afinal de contas, estamos falando aqui dos dividendos recorrentes, além de trazer as projeções e preço-teto do Ativo Virtual e tentando responder a pergunta que sempre deixam nos comentários. É melhor comprar a ação TAE3, que são as ações ordinárias, TAE4, as preferenciais, ou TAE11, que são as ações Unity. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você, resumido logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, como eu sempre falo aqui no Ativo Virtual, vamos começar justamente pela parte mais importante, que é compreendendo os últimos resultados da empresa para ser a nossa comunidade conseguir formar a própria opinião, ao invés de apenas ler manchetes e tirar conclusões a respeito de uma empresa. E é muito importante saber que a Taesa é uma empresa do segmento de energia elétrica. Ela foi fundada no ano de 2009 e a empresa atua somente com a transmissão de energia, sendo que suas concessões abrangem 18 estados com mais de 12 mil quilômetros em linhas de transmissão. E isso também traz um grande benefício para a Taesa, que é a alta previsibilidade de caixa. Dentro do setor de energia elétrica, o setor de transmissão de energia, digamos assim, seria como se fosse o filé mignon da estabilidade. Para se ter uma ideia, a receita líquida da empresa em 2012 foi de 1,1 bilhão de reais. Já em 2024, 2,3 bilhões, ou seja, um crescimento médio de 6,3% ao ano, que se deu de maneira relativamente linear. Claro, ao longo do percurso ocorreram quedas, como 2018 e 2019, devido à maturação de algumas linhas, porque a partir do 15º ano as concessões perdem metade da receita, porém, após esse período, a Taesa voltou a ganhar mais leilões, aumentando o seu crescimento. E logo nos destaques do primeiro trimestre do ano de 2025, já podemos observar crescimento da receita líquida regulatória do primeiro trimestre de 3,8%. Então, apesar de ser uma empresa com altíssima previsibilidade de caixa e com um crescimento muito linear, ela está entregando exatamente isso. Ou seja, crescimento linear no regulatório de 3,8% da sua receita, batendo aqui praticamente os 598 milhões de reais. O mesmo aconteceu com o lucro operacional da empresa, que é o EBITDA ou o EBITDA regulatório, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então é por isso que eu estou chamando aqui de lucro operacional. Esse fechou em 509,6 milhões de reais, representando um crescimento ainda maior de 6,9%. Mas como nem tudo são flores, é importante destacar também que o OPEX regulatório do primeiro trimestre do ano de 2025 encolheu 10,8%, fechando os 88,3 milhões de reais. E para quem não está familiarizado, o que é o OPEX? Nada mais é do que os custos de despesas operacionais da empresa, como exemplo, salários e manutenção. Então, para o investidor, uma queda no OPEX é excelente. Significa que a empresa conseguiu reduzir seus custos para operar, o que pode aumentar o lucro, ou seja, houve essa redução dos 10,8%. Mas a parte que eu chamei a atenção é justamente para o lucro líquido regulatório, esse aqui que paga o nosso dividendo, que fechou em 188,3 bilhões de reais, representando uma queda de 0,7%, ou seja, uma queda minúscula e muitas vezes é tratada como estabilidade, porque a oscilação foi inferior a 1%. E aí, quem investe por longo prazo sempre está preocupado em observar o lucro líquido regulatório, afinal de contas a empresa mudou recentemente sua política para usar exatamente esse aqui. Anteriormente era o lucro líquido IFRS e agora está usando o regulatório, que é aquele que está perto do caixa. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas Alex, então como que a empresa faz para poder aumentar o lucro líquido regulatório e assim a gente conseguir receber mais dividendos? Bem, se você tem essa dúvida, ela é bastante razoável, plausível também. E é nesse
sentido que precisamos observar o CAPEX de 2025, mais precisamente do primeiro trimestre, em que a empresa executou 267,9 milhões de reais. E se você não conhece esse indicador, aqui ele representa os investimentos que a empresa fez em bens de capital, como construção de novas linhas de transmissão ou compra de equipamentos. Então, para o investidor, um aumento no CAPEX de nada menos do que 247%, ou seja, multiplicou aqui por 2,5 vezes praticamente. Isso indica que a empresa está investindo pesado em seu crescimento futuro, novos projetos e expansões. E isso pode significar, claro, mais receita e lucro lá na frente. Fato esse que trouxe energização antecipada dos 2 reforços de Novatrans. Trouxe no giro rápido do mercado, falando sobre esses eventos aqui. Então, nossa comunidade já estava muito atualizada do que a empresa iria trazer nesse sentido nos seus destaques do primeiro trimestre do ano de 2024, mostrando que a RAP autorizada total foi de 38,9 milhões de reais. Lembrando que a RAP é a receita anual permitida. Basicamente, é quanto a empresa recebe por ano para manter suas linhas de transmissão funcionando. Mas essa aqui foi apenas a que foi adicionada na receita anual permitida total da empresa. Ela não representa tudo que a empresa recebeu, como ainda vamos ver. Essa está relacionada apenas aos reforços de Novatrans. Lembrando ainda que a empresa entregou essa obra antes do prazo. E quando isso acontece, quem acompanha o Tio Virtual já sabe. Significa que a empresa consegue colocar no bolso todo o valor da obra inteira, porque ela recebe o valor cheio da ANEEL, que é o CAPEX, e ainda por cima a receita anual permitida. Também teve a entrada em operação parcial de Pitiguari com 26 meses de antecipação. Isso aqui não é para qualquer empresa não, pessoal. Precisa ser uma Taesa realmente para conseguir fazer uma antecipação deste tamanho. E aí tem a contrapartida, que muita gente critica sem entender como que a Taesa funciona. E essencialmente outras transmissoras. Mas aqui, como estamos falando dela, vou focar apenas em falar da Taesa. Ela emitiu a 17ª debênture verde incentivada de 650 milhões de reais. Em outras palavras, é um título de dívida para a empresa. Ok, costumeiramente tem uma taxa menor do que a taxa que a própria empresa recebe da ANEEL para manter suas linhas de transmissão funcionando, ou até mesmo para fazer as novas expansões. Mas o pessoal acaba pegando pesado com a Taesa, falando do endividamento dela, mas como eu expliquei, ela já tem a previsibilidade de caixa, um controle absoluto sobre sua dívida e como pagá-la, principalmente, e está investindo por longo prazo, como podemos ver claramente aqui com o CAPEX executado do primeiro trimestre deste ano, crescendo quase 2,5 vezes, entregando obras antes do prazo e aumentando a sua RAP. E quando se fala de lucro líquido regulatório, basicamente, esse é o dinheiro que sobrou no caixa da empresa, ou melhor, não chegou no caixa, mas seria o dinheiro que chegaria no caixa da empresa porque ela já fez todos os pagamentos das suas despesas, dos custos, pagamento de salários, de fornecedores, de materiais e até mesmo da sua dívida, que está parcelada para o longo prazo. Então, depois de tudo isso, exatamente este é o valor que sobra para a companhia. É o que significa lucro líquido. E aí, rapidamente, você já concluiu. O lucro líquido regulatório é simplesmente o dinheiro que sobrou depois de utilizar o dinheiro que a empresa recebeu da melhor forma possível e com ela crescendo e pagando as suas dívidas, esse é o dinheiro que sobrou. E adivinha o que a empresa fez nesse trimestre? Ela remunerou os acionistas com 100% daquilo que sobrou, 188,3 milhões de reais pagos em proventos para os acionistas. E é claro, só reclamaria disso quem não entende do fluxo de caixa da empresa. Afinal, ela não conseguiria distribuir 188,3 milhões de reais se ela tivesse feito pagamento em forma de dividendos, já que o JCP, quem paga os 15% de imposto de renda retido na fonte, é o próprio recebedor desse provento, no caso, os acionistas. Então, payout de 100% aqui em relação ao lucro líquido para os acionistas. Em outras palavras, a empresa fez exatamente o que ela havia se comprometido em fazer no ano de 2025, e eu trouxe aqui no Ativo Virtual por diversas vezes. Ela modificou sua política de pagamento de dividendos através de fato relevante, comunicando aos acionistas e ao mercado em geral que o payout mínimo, ou seja, o percentual de distribuição mínimo de proventos do ano de 2024 seria de 75% do lucro líquido regulatório. Lembrando que antes era o IFRS, muito mais complexo para avaliar tanto para a empresa quanto para quem recebe também. E no ano de 2025, ela passaria, ou seja, tentaria fazer, caso fosse saudável para o caixa dela, propor a distribuição de proventos, ou seja, o payout, entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. E isso está no site de RI da empresa. Você mesmo pode conferir através
ri.taesa.com.br. E com isso, já no primeiro trimestre deste ano, ela já trouxe o melhor payout possível, pagando 100%. Então, em resumo, que temos o resultado regulatório da empresa. Na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024, tivemos o EBITDA subindo 6,9%, receita operacional líquida crescendo 3,8%, a receita operacional bruta crescendo 3,7%, o resultado antes de impostos e contribuições caindo 11,1%. Mas então, por que a receita da empresa aumentou? Essencialmente, houve um reajuste de 3,9% do IPCA no período, ou seja, teve mais inflação no país. Porém, as linhas com reajuste no IGPM, elas tiveram queda de 0,3%. Sim, a Taesa tem linhas de transmissão que são reajustadas de acordo com a inflação, algumas medidas pelo IPCA e outras medidas pelo IGPM. As do IPCA decolaram 3,9% e do IGPM teve ligeira queda de 0,3%. Além disso, uma parcela variável também que atuou aqui como uma punição em um caso de não funcionamento das linhas e que reduziu, fruto de melhorias realizadas nas linhas da empresa, ou seja, colaborando no aumento da receita. Já relacionado ao endividamento da companhia, a Taesa possui cerca de 10,3 bilhões de reais em dívidas e 808 milhões de reais em caixa. Então, dessa forma, ela possui 9,5 bilhões de reais de dívida líquida. Notem, para falarmos de dívida líquida, ou sempre que vocês verem aqui, um indicador que também contenha líquido, significa que foi feito algum tipo de abatimento contábil ou lógico. E nesse sentido, se a dívida é de 10,3 e se retirou 808 milhões de reais aproximadamente, então, obviamente, os 9,5 bilhões de reais acaba sendo a dívida líquida. E nesse caso, ficou 5% maior do que o quarto trimestre do ano de 2024, indicando que a empresa está ficando mais endividada. Como claramente podemos ver nessa linha aqui, dívida líquida saindo de 9,05 bilhões para 9,5 bilhões aproximadamente. Mas, lembre-se sempre que é importante medir o endividamento da empresa, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que neste caso o EBITDA cresceu 6,9%. Ou seja, mais do que a própria dívida. Já o lucro líquido IFRS, que é aquela métrica contábil utilizando o que vai ser recebido até o final da concessão, já considerando que no 15º ano vai ter a queda de 50%, fechou em 365 milhões de reais no primeiro trimestre, tendo uma queda de 2,5%. E se você é um investidor consciente e quer saber quais são os projetos em construção e também as linhas de transmissão que já estão em operação da Taesa, igual já acompanhar, pois bem, a Taesa também trouxe nesse slide aqui o ciclo 2024 2025, mostrando que TSN está em construção com uma RAP de 10,6 milhões de reais, também ATE 1 com 17,5 milhões de reais, além de ATE 3 com 6,4 milhões de reais, também em construção, além de São Pedro com 11,1, Ananaí com 162,5 milhões de reais, Pitiguari com 17,8 milhões de reais, ainda para serem entregues, Tangará vai entregar 102,8 milhões de reais, Saíra ainda falta 51,5 milhões de reais, sendo que ela já está recebendo 130,5 e Jaruá, que vai receber 17,8 milhões de reais. Tudo isso soma 4,1 bilhões de reais de receita anual permitida. Então, falando especificamente dos dividendos, saiu aqui o aviso aos acionistas. Lembrando que a Taesa havia trazido a aprovação pelo Conselho de Administração da companhia muito antes desta data, exatamente como eu já tinha trazido aqui no Radar de Dividendos, que é a ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual, que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades a todo o tempo. E está aqui no site do Ativo Virtual na área exclusiva para membros, onde a empresa anunciou no dia 7 de maio o seu JCP, que teve Datacom no dia 12 de maio, segunda-feira, e a data do pagamento vai acontecer no dia 27 de agosto, que vai cair numa quarta-feira. Então, aqueles 188 milhões de reais estão representando aqui 18 centavos por ação ordinária e preferencial, TAE 3 e TAE 4, e 54 centavos, até um pouco mais, para as ações em Unity, TAE 11, representando 1,57% de rentabilidade bruta para todos os ativos. Lembrando que essa rentabilidade é calculada na data do anúncio da empresa. Então, esse documento vem justamente para justificar a distribuição de todo o lucro da empresa, de 188 milhões de reais que foram apurados no primeiro trimestre. Então, 18 centavos até um pouco mais por ação ordinária preferencial, 54 até um pouco mais por ação em Unity. Datacom foi no dia 12 e a data do pagamento no dia 27 de agosto. Exatamente como está no site do Ativo Virtual. E pessoal, uma excelente notícia, afinal de contas, o Ativo Virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. E é com grande
grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do Ativo Virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? Ok, e o que está acontecendo com as ações de Unity da companhia, observando o médio prazo, ou seja, ajuda muito quem investe para o longo prazo. Afinal, o semanal é a periodicidade que traz a visão de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde 2023, ou seja, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E claramente estamos vendo aqui a Taesa fatiando as linhas de resistência de preços que eu já havia trazido para nossa comunidade há muito tempo atrás e deixando claro que a tendência é de alta. Então, recentemente superou os R$ 35,11 e chegou até mesmo superar os R$ 35,75 e notem só, ela bateu na última resistência que eu trouxe para nossa comunidade nos R$ 35,96 e voltou nas suas cotações, indicando que a companhia pode estar chegando no momento de exaustão desse movimento de alta e correções podem estar vindo. Isso é uma garantia? Claro que não, afinal de contas isso aqui é renda variável, né pessoal? Então renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva, ainda que seja para queda, porque se fosse uma garantia, existem várias operações que podemos fazer para ganhar dinheiro também quando as ações estão caindo. Então, não é garantia, embora o movimento, ou seja, a tendência aqui continua sendo de alta. E o que faria então essa tendência ser revertida para uma tendência de baixa ou lateralização? Seria a perda desse candle aqui, ou seja, dos R$ 34,28. A minha leitura do que realmente estou vendo agora é a ação da Taesa cansada, justamente por conta de toda essa sombra superior aqui gerada nesse candle. E se realmente se confirmar esse candle cansado e com essa sombra enorme, então a probabilidade de vermos as ações da Taesa corrigirem e virem a testar os R$ 34,43 até os R$ 34,19, que é a região de suporte de preços mais relevante da minha avaliação, acaba aumentando. Só não é esperado realmente que a empresa perca esse fundo aqui, porque aí ela pode ter uma reversão de tendência ou andar de lado. E é ótimo trazer num vídeo só, tanto a análise técnica quanto fundamentalista, porque assim você, como investidor e que acompanha o Ativo Virtual, acaba tendo todas as ferramentas para tomar a sua decisão. Ok? E vamos dizer que você decidiu por comprar a Taesa, e agora a sua dúvida é, qual ação eu compro? TAE3, TAE4 ou TAE11? Então a primeira coisa que vamos esclarecer aqui é o seguinte, qualquer desses ativos que você compre da Taesa, ele já leva embarcado 100% de tag along. O que significa? Significa que se a Taesa for vendida, o pequeno investidor, ou seja, o acionista minoritário, deverá receber a mesma proposta do controlador. Então, se essa for sua preocupação, não precisa ter e pode comprar qualquer uma das ações da Taesa. Agora, quer comprar a ação que tem a maior liquidez de todos os ativos da Taesa? Bem, aí é TAE11, que é uma combinação de ações ordinárias, mas preferenciais. Quando você compra uma ação da TAE11, na verdade você está levando 3 ações da Taesa, uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Embora TAE11 seja a ação mais descontada nesse momento, avaliando o PVP, ela não é a ação mais descontada considerando a lucratividade dela, o que significa dizer também que provavelmente a ação que estiver nessa condição não é a que vai receber mais dividendos. E isso está alinhado aqui com o caso da Taesa, que TAE3 é a mais descontada no PL e por consequência tem o maior dividend yield de 7,68% nesse momento e aumentando como vimos. Afinal, esse valor aqui só aumenta depois que efetivamente o dividendo é pago. Agora, esse PL é alto? Não, para o setor de transmissão não é alto. 7,22 não é alto no país, não é alto nos padrões internacionais e indica que a empresa está muito bem descontada inclusive em relação à sua lucratividade. Afinal de contas, o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Taesa entrega para os seus acionistas, e aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, todos os ativos da Taesa estão muito descontados em relação à capacidade de geração de lucros da empresa. E se você chegou até aqui no vídeo, você já entendeu que o lucro da empresa interfere necessariamente no pagamento dos dividendos. E que, por falar neles, você não precisa esperar que a empresa faça novos anúncios de pagamento de dividendos para receber dividendos. Se você conhecer as técnicas certas e o momento certo, é possível receber dividendos sintéticos todos os meses. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, estamos aproveitando diversas oportunidades. Se observar o grupo VIP de opções, conseguimos de 25 a 30 centavos por ação, TAE11, para nossa comunidade, e com um risco baixíssimo. E lembrando, é possível fazer isso todos os meses, apenas conhecendo as técnicas certas e o momento certo. Da própria Bradespar, recentemente trouxemos oportunidade de dividendo sintético, recebendo entre 10 centavos e 12 centavos por ação. Mas também teve do Banco
Banco Itaú, com Itube 4 recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E aqui no grupo de ações, que na Ambev já chegamos a um lucro de 28,79%. E agora até mesmo um novíssimo dividendos sintéticos. Agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Então, se você me perguntasse, mas Alex, qual desses ativos você compraria? Bom, sem dúvida nenhuma, pessoal, e é a ação que eu possuo na minha carteira, é TAE11, porque eu consigo fazer dividendos sintéticos. Então, quem conhece técnicas para fazer operações mais avançadas na bolsa de valores, TAE11 acaba sendo a ação mais interessante, porque tem a maior liquidez. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. Com um lucro projetado de aproximadamente R$1 bilhão e com payout de 90%, lembrando que a empresa apenas no primeiro trimestre já entregou um payout de 100%, então essa avaliação está considerando a base do que vimos na política de pagamento de dividendos dela, ou seja, 90%, o DPA vai ser de R$ 2,67. Se levarmos para nossa pirâmide a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar é de R$ 60,75, porque é o preço teto. A 6%, o preço teto vai ser de R$ 44,50, 8%, R$ 33,37, 10%, R$ 26,70. Ok? E o que o mercado está falando a respeito da Taesa? Bem, se observarmos aqui, o BB Analisa, ou seja, a corretora do Banco do Brasil, a avaliação dela para o ativo TAE11 tem uma recomendação neutra, ou seja, ficou em cima do muro, dizendo, se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. O preço-alvo para 31 de dezembro de 2025 de R$ 34,50. Sim, eles diminuíram de R$ 34,88. Já para XP Investimentos, ela também trouxe uma recomendação neutra para não comprar e nem vender. Preço-alvo deles de R$ 35. E a Genial Analisa? Bem, ela também ficou em cima do muro. Recomendou manter as ações, que é a mesma coisa da recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 36, sendo o maior alvo aqui para as ações TAE11. Mas vou deixando nos comentários abaixo o que você pretende fazer a respeito da Taesa, e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.